Bom, estamos de volta, então. Vamos prosseguir aqui no estudo dos princípios que norteiam o processo penal. Então, uma vez que este novo CPP seja aprovado e esta norma chegue ao STF, pode ser que ela seja declarada inconstitucional. Entretanto, essa votação foi muito acirrada quando eles julgaram a possibilidade de se relativizar o princípio da não culpabilidade ou não. Então, a gente não sabe se, quando isso chegar ao STF, se eles vão manter esse entendimento. Temos que aguardar. Realmente, eu também não sei se essa norma vai passar. Pode ser que ela nem passe, e isso não chegue a ser novamente articulado. O segundo princípio que norteia o processo penal é o princípio da equidade entre as partes, da igualdade entre as partes, da paridade de arma ou par condício. Esse princípio, ele nasce do artigo 5º caput da Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei. No processo penal, nós temos duas partes, o autor e o réu. No caso da ação penal privada, o querelante e o querelado. Mas vocês já viram, quando viram Direito Penal 2, que a regra é a ação penal de natureza pública. Que a regra é que a ação penal tenha como detentor o Ministério Público. Então, o autor, em regra, é o Ministério Público por força do artigo 129, inciso 1, da Constituição de 88. E o Ministério Público nada mais é do que um representante do Estado. Então, não só o ius puniendi pertence ao Estado, mas o ius accusationis, que é o direito, dever, poder de acusar, também pertence ao Estado, só que representado pelo Ministério Público, enquanto que o ius puniendi é o Estado através da figura do juiz. Então, de um lado, nós temos o Estado como autor da ação, e do outro lado, o réu, que é uma pessoa natural, porque a pessoa jurídica pode cometer crimes, mas só contra o meio ambiente. Então, em regra, a gente vai ter ali uma pessoa natural. E aí é óbvio que autor e réu no processo penal não são partes iguais. Eles têm peculiaridades que os tornam diferentes. E eu diria que a parte ré é a mais frágil da relação. Por essa razão, para que a gente possa ter igualdade processual, para que a gente possa ter paridade de armas entre autor e réu no processo penal, é que a gente precisa dar mais armas para o réu do que para o autor. Então, vocês vão ver, em processo penal 2, que existem recursos que são exclusivos da defesa. Recursos que só a defesa pode utilizar. A acusação não pode. Vocês vão ver, por exemplo, em processo penal 2, que existe a possibilidade de se desfazer a coisa julgada penal através de uma ação chamada revisão criminal. Entretanto, essa ação só pode ser proposta para beneficiar o condenado. Em favor do Estado, não é admitida a revisão criminal. Ou seja, contra réu não é admitida a revisão criminal. E aí você dizer, poxa, mas aí, né, gera uma desigualdade entre ator e réu. Pelo contrário, para que a gente possa ter, ou pelo menos tentar ter, essa isonomia, é preciso que o réu tenha mais armas do que a acusação. Porque é aquela máxima. Não é tratar todos igualmente que a gente vai ter igualdade, porque nós não somos iguais. Para que a gente possa ter igualdade, a gente vai ter que tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente. Então, é o mesmo raciocínio no processo penal. Na prática forense, a gente percebe muito nítida essa desigualdade. Já começa pelo lugar em que o Ministério Público senta e aonde senta a defesa do réu.
o Ministério Público, para quem já assistiu uma audiência criminal, ele senta ao lado do juiz. E aí vocês já devem ter escutado uma expressão em francês, parquet. O que significa parquet? A gente se refere ao Ministério Público como sendo parquet. Parquet é aquele que está ao lado do juiz. Então, daí você vê o juiz sentado, inclusive, normalmente, num tablado, ou seja, acima de todos, o que já mostra ali como se ele fosse superior a todos, e ao lado dele o Ministério Público, e lá embaixo, separado, o réu e o seu defensor. Só aí você já percebe essa desigualdade. Ah, mas o Ministério Público ele é fiscal da lei, ele é custos legis, ele não é só acusador. Sim, mas no processo penal ele é acusador, ainda que ele seja também fiscal da lei, ele é parte no processo, ele é autor da ação. Então, só de estar sentado, separado da defesa, no lugar mais alto, ao lado do juiz, já impõe ali como se ele fosse superior aos demais, o que não é. Não existe superioridade, não existe hierarquia no judiciário. O juiz não é mais importante que um advogado, que não é mais importante do que um defensor, que não é mais importante que um promotor. Todos são igualmente necessários para que a gente tenha o Estado democrático de direito. Então, já é um equívoco a localização do Ministério Público numa audiência no processo penal. Fora o contato direto que o promotor tem com o juiz e que os advogados não têm, né? Promotores que dividem gabinetes com juízes, o que o advogado não tem. Promotores que conversam pelo WhatsApp com juízes, trocam ideias sobre o processo, dão dicas uns para os outros, o que os advogados não têm. Então, a gente percebe ali, né, que existe no processo penal uma desigualdade gritante entre autor e réu. Por isso é tão importante que a lei, pelo menos a lei, propicie ali mais armas para o réu, para que possa buscar essa isonomia. O princípio número 3, que a gente vai trabalhar, é o princípio da ampla defesa, que está preconizado no artigo 5º, inciso 55 da Constituição de 88. Eu vou deixar para responder as perguntas no final, pode ser? Eu estou vendo aqui que algumas pessoas estão colocando no chat, não sei se são perguntas, mas, enfim, vou pedir para vocês deixarem para o final, tá? Para a gente poder fazer uma gravação mais redondinha, e aí eu paro de gravar e só respondo as perguntas, fica mais tranquilo. O princípio da ampla defesa, que muitos doutrinadores trabalham em conjunto com o princípio do contraditório. E aí você pode achar que ampla defesa e contraditório são sinônimos ou que um depende do outro. Não, são dois princípios, o da ampla defesa e o do contraditório. O da ampla defesa, o próprio nome já diz, é para a defesa, não se aplica à acusação. Já o contraditório é para as partes. Não é só a defesa que tem direito ao contraditório. A acusação também tem direito ao contraditório. Então, vamos primeiro falar da ampla defesa. E a ampla defesa, ela preconiza o binômio autodefesa e defesa técnica. Autodefesa diz respeito à possibilidade do réu de se defender das acusações pessoalmente, sendo intimado para comparecer às audiências, sendo notificado da juntada de documentos aos autos do processo, tendo acesso livre ao processo e, principalmente, ser interrogado. O interrogatório é o ápice da autodefesa. É o momento em que o réu tem para falar com o juiz em nome próprio, sem ser através do seu representante legal, do seu advogado, do seu procurador, do defensor público, enfim.
O interrogatório, portanto, é um meio de defesa, importantíssimo. Só que o interrogatório não é só um meio de defesa. Ele é também um meio de prova. Está lá no capítulo que trata das provas no processo penal. Então, o interrogatório ele tem dupla natureza jurídica. É tanto meio de prova quanto meio de defesa. Enquanto meio de defesa, o juiz não pode abrir mão do interrogatório. Ele deve oportunizar ao réu se defender das acusações pessoalmente, de forma personalíssima. Agora, será que o réu é obrigado a responder às perguntas feitas pelo magistrado? Bom, a princípio não, porque ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. É um outro princípio que a gente vai estudar, que é o princípio da não autoincriminação. Então, se o interrogatório é um meio de prova, e ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo, o réu poderia perfeitamente abrir mão do interrogatório. O que se está discutindo neste momento é a possibilidade de termos um interrogatório fracionado. O réu só responder, por exemplo, as perguntas feitas pelo seu defensor. Se recusar a responder perguntas do juízo e perguntas da acusação. Recentemente viralizou em grupos de WhatsApp e nas próprias redes sociais um vídeo de uma audiência, salvo engano, em Natal, em que o réu diz que só vai responder as perguntas do defensor. A juíza diz que não, que ou ele responde todo mundo ou não responde ninguém, que o direito ao silêncio tem que ser absoluto, não pode ser fracionado, ou ele responde todo mundo ou não responde ninguém. E aí começa uma discussão entre ela e o defensor técnico, o advogado do réu, e ela encerra a audiência aos gritos, batendo na mesa, um horror. Bom, não é a primeira vez que isso acontece, tivemos um outro vídeo no final do ano passado, numa situação bem semelhante a esta, só que a juíza do outro vídeo, ela não encerrou a audiência, mas ela não admitiu que o réu respondesse só as perguntas do defensor. O defensor, que era um defensor público, ponderou, dizendo que era o momento do contraditório da defesa, que era um momento de autodefesa, que ele poderia escolher como ele iria produzir essa prova, como ele iria se defender. E aí o vídeo acaba com ela dizendo que não, que se o defensor quiser que ele recorra da decisão, que ela não vai admitir. 2 vídeos que foram gravados porque a gente está vivendo uma pandemia, um distanciamento social, e muitas audiências estão sendo feitas por webconferência. E aí tem essa possibilidade de se gravar, não só áudio, mas vídeo. E acaba que, quando acontecem essas situações esdrúxulas, isso acaba viralizando. Agora, isso acontece desde sempre, né? Essa postura dos magistrados que não conseguem entender o alcance da ampla defesa, acontece com muito mais frequência do que esses 2 vídeos que parece que são 2 situações isoladas. E não. Então, quando nós formos estudar provas e falarmos do interrogatório, eu quero voltar nesse assunto com vocês. O que eu preciso que vocês entendam neste momento é que o interrogatório é quando a autodefesa se materializa, se corporifica. É o ápice da autodefesa. Mas não é só isso. A autodefesa, ela vem desde o início da ação penal. No momento em que ele é citado, no momento em que ele é intimado, notificado dos atos processuais, ele está ali exercendo a autodefesa. Além da autodefesa, o princípio da ampla defesa também preconiza a chamada defesa técnica. Todo réu precisa estar amparado por um conhecedor do direito, alguém que tenha capacidade postulatória, um advogado, um defensor público, um defensor dativo. Ele não pode seguir no processo penal sem ter a defesa técnica. Nem
no juizado especial criminal é possível o réu estar sem defesa técnica. No processo penal, não há exceção. Se o réu for processado sem defesa técnica, o processo é absolutamente nulo em razão do princípio da ampla defesa. Agora, ter um defensor, ter uma defesa técnica, não quer dizer que você respeitou a ampla defesa. É preciso observar se essa defesa técnica se dedicou ao processo. E aí, quando você tem uma defesa técnica falha, ruim, defeituosa, isso também pode gerar uma nulidade do processo. Não uma nulidade absoluta, uma nulidade relativa, mas pode acontecer. Agora, se o réu for processado sem defesa técnica, a nulidade é absoluta, não se discute. Em relação à autodefesa, esse princípio, ele não autoriza que o réu minta, nem fique calado na primeira parte do interrogatório. Nós vamos ver, quando estudarmos as provas no processo penal, e interrogatório é uma delas, que ele é dividido em duas partes. No primeiro momento, que é o que a gente chama de interrogatório de qualificação, que é quando o réu vai falar o seu nome, endereço, estado civil, profissão, vai mostrar a sua identidade. No interrogatório de qualificação, ele não pode mentir nem ficar calado, sob pena de responder por crime. Agora, na segunda parte do interrogatório, que é o interrogatório de mérito, que é quando serão feitas perguntas relacionadas ao processo, à demanda, ao fato típico, à ilicitude, à culpabilidade, neste momento, ele pode ficar calado e pode até mentir, porque ele não é testemunha, então ele não faz lá a promessa, não se compromete a falar a verdade. Nem poderia, porque ele é o réu. Então, ele pode mentir, ele pode ficar calado, e aí, novamente, a gente vai discutir a questão do ficar calado fracionalmente, parcialmente, e a gente vai falar sobre isso quando falarmos do interrogatório dentro do estudo das provas, na oportunidade, na aula sobre provas. Nesse slide, eu também falo sobre a questão da autodefesa não ser só o direito de ser ouvido, né, de ser interrogado, mas também o direito de estar presente em todos os atos processuais. Em relação à defesa técnica, como eu disse, é aquela promovida por um defensor público, por um advogado. E se o réu comparecer ao processo sem advogado, sem procuração nos autos para um advogado, para alguém que tenha capacidade postulatória, é nomeado um defensor público, e se não for possível, o Estado vai nomear um defensor dativo, que é um advogado que vai atuar naquele processo para aquele réu que não nomeou ninguém para sua defesa. Quem é que vai pagar esse defensor dativo? O réu, se ele tiver condição financeira, se não, o Estado vai arcar com os honorários. Tá? O defensor dativo não é obrigado a trabalhar de graça. O quarto princípio que a gente vai estudar é o princípio da plenitude da defesa. Esse princípio está ligado ao princípio da ampla defesa, mas ele vai além. Esse princípio permite que, no procedimento do tribunal do júri, então é específico para o tribunal do júri, as partes possam utilizar de argumentos metajurídicos. Ou seja, não precisam ficar adstritos a argumentos técnicos. Eles podem usar argumentos que não são técnicos. Argumentos religiosos, argumentos políticos,
argumentos emocionais. No tribunal do júri, tendo em vista que teremos ali como juiz 7 pessoas do povo ali, que comportam o chamado conselho de sentença, é possível e admitida essa plenitude de defesa. E aí, fechando a aula de hoje, eu vou deixar uma pulga atrás da orelha. Recentemente, o STF vedou a utilização da legítima defesa da honra para absolver o réu. Então, o STF impossibilitou que a defesa utilizasse deste argumento metajurídico chamado legítima defesa da honra para tentar convencer os jurados a absolver o réu. Então, nós vamos falar sobre isso. Vamos começar a nossa próxima aula falando sobre esta decisão do STF. Então, eu vou ficar por aqui. E aí, na próxima aula, a gente vai dar prosseguimento.